Abençoa cada vida, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, todos aqueles que estão aqui presentes, Senhor Deus. Pai amado, faz uma obra na vida de cada pessoa que está aqui conosco, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, vem nos abençoando, Pai. Vem nos levantando, Senhor Deus. Vem nos renovando, Senhor Deus. Pai amado, digno de toda a honra, toda a glória, Pai. Levanta aquele que está caído, o Espírito Santo, vem sobre as nossas vidas, nos usa conforme a sua boa vontade, Espírito Santo. Nós estamos aqui para te servir, oh, aleluia, glórias sejam dadas a ti, oh Pai, oh, aleluia, aleluia. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo esse rio queimando ao lado da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para mudar minha vida. Esse rio queimando ao lado da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre, usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem, usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, sou um milagre, estou aqui. Aleluia. Senhor meu Deus, Pai eterno, Deus poderoso, Deus fiel, Tu és o único e verdadeiro Deus, o Deus que tudo pode, o Deus que tudo sabe, o Deus que tudo vê. Louvado seja o Teu nome. Oh Jesus querido, Jesus amado, aceita a nossa adoração, aceita nosso louvor, Pai. Aceita nosso corpo como sacrifício vivo diante do Teu altar. Aceita a nossa comunhão, Pai, porque a Tua palavra declara que é na comunhão dos santos que o Senhor emana a bênção. Então vem nos abençoar, Pai, com aquelas bênçãos que estão reservadas para cada um de nós, meu Deus. Oh Jesus querido, Jesus amado, Senhor, abre nossos ouvidos para que possamos ouvir a Tua palavra. Abre o nosso coração para que possamos entendê-la, meu Deus, e guardá-la, Senhor, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Oh, louvado seja o Teu nome, Senhor. Abençoa, Pai, cada um dos que estão aqui, assim como os que pela manhã receberam uma palavra de fé, ele receba esta palavra agora à tarde, e aqueles que virão à noite recebam também. Recebam também, meus irmãos que estão nos assistindo através do canal do Pregador na internet.
Deus nos abençoe e guarde a palavra do Senhor, para que ela não volte vazia para Ele, mas sim venha fazer aquilo para qual foi enviada. Em nome de Jesus, desde já nós agradecemos ao Senhor. Vamos aplaudir o nome dele. Aleluia! Vamos sentar, meus irmãos e irmãs. A pastora pregou uma mensagem lá no livro de Mateus, capítulo 14, que vocês podem conferir lá no canal do Facebook dela, da pastora Thaís Molina, ou no canal do IGD Vila Diva. Ela postou também no grupo da igreja, uma palavra muito poderosa, tá bom? Depois vocês assistem à noite em casa. E esse culto aqui eu vou publicar lá no YouTube, tá? Nós vamos ouvir uma palavra aqui. Primeiro vamos lá para Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus capítulo 11, versículo 6, que fala sobre a fé. Aí ele fala aqui: ora, sem fé é impossível agradar-lhe ou agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então Deus espera de mim e de você que nós creamos na palavra, creamos no sacrifício de Jesus, para que possamos receber dele, que só ele é o galardoador. O galardoador é quem presenteia. Então Deus fica contente quando eu e você recebem a bênção que nós pedimos para ele. Mas nós temos que ter fé. E o que é fé? A fé, a Bíblia diz também no capítulo 11, versículo 1, diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então você está pedindo em oração uma coisa que você ainda não está vendo, ainda não chegou aos seus olhos. Isso é fé, irmão. Então Deus quer que você tenha fé na palavra. Não é no que você ouve, não é no que você vê. A pastora hoje, na pregação dela, ela demonstrou duas coisas que o cristão tem que ter para alcançar as bênçãos: olho e ouvido. Olho para Jesus, olhar para Jesus, e ouvido para ouvir a voz de Deus. Se você ouvir outra voz, irmão, acabou. E nós vamos agora pular para Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 1. A palavra de Deus declara assim para nós, irmãos, que somos cristãos, que aceitamos Jesus: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então Paulo está alertando para a igreja, para mim, para você, que nós temos que olhar para o nosso propósito. Primeiro é a vida eterna. Nós temos que toda hora colocar no nosso coração que lá no céu é coisas imensuráveis, que aquilo que os olhos não viu e que não desceu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para nós.
Jesus falou em mansões celestiais. Pedro falou em ruas de ouros, jaspe, um monte de pedras preciosas. Falou também que lá não tem sol, porque o sol é o próprio Deus. Então, é coisa grandiosa, grandiosa. É tão grandiosa que aqueles homens de Deus morreram por ela. Então nós não podemos desprezar a nossa vida proposta pelo Senhor, que primeiro é a salvação. E aqui na terra você vai ter bastante aflição. Só que Jesus disse que eu e você tenhamos bom ânimo, porque Ele já venceu todas essas aflições na cruz. E Ele, através daquele sacrifício, eu e você venceremos. Às vezes nós não estamos recebendo porque estamos pedindo mal. Mas mal como? Estamos pedindo e não cremos. Ou estamos pedindo e estamos duvidando. Ou estamos pedindo, mas não estamos olhando para a palavra. Sem fé, talvez, não sei, é muito difícil. Então essas coisas não podem estar no nosso vocabulário, porque Jesus é sim ou não existe outra forma, não existe nem porém, é sim ou não. Quando diz verdadeiramente Ele tomou sobre si a nossa dor, é porque já tomou. Verdadeiramente Ele levou consigo o nosso cativeiro, porque Ele já levou. A vida abundante é real. Mas por que o povo de Deus perece? Por falta de conhecimento. Sem conhecimento da palavra, você não vai alcançar a fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé depende da palavra. Se o crente não quiser ouvir a palavra, ele não vai ter a fé suficiente para receber as coisas aqui terrenas. A salvação é garantida. Na hora que você aceitou Jesus, você clamou o nome dele, você colocou ele como seu Senhor. Então a salvação é garantida para você, desde que você continue buscando. Agora, para você receber as coisas aqui na terra, aí precisa você entender da palavra, buscar na palavra e crer na palavra. Aí Paulo ainda fala assim, para você deixar todo embaraço, coisas que embaraçam a sua vida espiritual, deixe de lado. Ainda está embaraçando. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo ou pela alegria que ele estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Jesus sabia que ele ia levar sobre si os nossos pecados, as nossas dores. Tanto que, naquele mesmo dia que ele foi preso, escorreu sangue no seu suor. Ele chorou, fez a mesma oração para Deus, coisa que ele nunca tinha feito. Mas sempre ele dizia: se possível, passe de mim esse cálice. Mas eu sei que não é possível. Então seja feita a tua vontade. A nossa vontade tem que estar abaixo da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus para nós é perfeita e é agradável. E a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus.
Muitas provações que você passa hoje é para que sua fé seja aumentada. Depois da aprovação você vai ser aprovado. Agora tem muitos que não esperam com paciência. Esperar com paciência é esperar ouvindo a palavra, pedindo que o Espírito Santo revele o profundo e o escondido, aquilo que você não sabe. Porque muitas coisas já estão na Bíblia, mas falta conhecimento nosso. E o povo de Deus perece por causa disso. Pessoas, eu falei no culto anterior, até gravei, pessoas dando voz a bandidos, dando voz a ladrões, a criminosos, pessoas ao lado de pessoas que não agregam nada para ele, pessoas na roda dos escarnecedores, escarnecendo de pastor, de pastora, escarnecendo de homens e mulheres de Deus, sendo usado pelo próprio inimigo, irmão. E Deus não quer que o cristão entre nessas coisas loucas, questões loucas. Deus quer que eu olhe para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Olhando para Jesus, né? Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Nós não podemos desfalecer em momento algum, irmão. Temos que buscar e prosseguir buscando ao Senhor. Temos que estar toda hora olhando para a palavra. Muitas vezes precisa de jejum, precisa de oração. Porque a igreja faz campanha. Faz campanha para você colocar o seu calendário e vir na igreja. Mas não é necessário isso. A campanha, o jejum, quem faz é você. Mas tem que ser sincero com Deus, que Deus ama o sincero. Pessoas que não é sincero, não vai receber nada do Senhor. Aí ele fala que ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. O diabo, sabendo das nossas fraquezas, irmão, ele vai fazer tudo para tirar a gente do foco, para abalar a nossa fé, para muitas vezes murmurar ou duvidar de Deus. Deus não gosta de murmuradores, Deus gosta de adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Não murmure contra a palavra, não murmure contra Deus, não murmure contra servo, nem contra servo, irmão. Cada um será julgado do Senhor, porque cada um é ovelha do Senhor. Jesus disse que nós temos que ser luz do mundo e sal da terra. Então ele exige que eu seja luz do mundo e seja sal da terra. Eu não posso ser um sal insípido que não tempera. Sal simboliza tempero, irmão. Não pode ser salgado demais, também não pode ser de nada, não colocar nada de sal. O médico nunca disse para você tirar o sal. Diz para você colocar pouco sal. E tem muita comida que já nem sal, aí não é necessário. Mas é um tempero que você tem que ter. Porque se
você não tiver palavra, você vai entrar na carne nós perdemos, irmão. O diabo vai se levantar dentro da sua casa, vai se levantar contra você na fila do pão, vai se levantar contra você no supermercado, vai se levantar contra você aonde você estiver. Para quê? Para que você deixe a palavra e comece a agir pela carne. Aí sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que você vai vencer? Nós temos que estar aqui, ó, firmado na palavra de Deus. Não é na palavra do irmão Dimas, não é na palavra da pastora Thaís, nem do missionário, nem do pastor, é na palavra de Deus. Se eu sair da palavra, eu perco, sou uma presa fácil, irmão. Então ele fala aqui que nós temos que suportar, resistir até o sangue. Quando fala até o sangue, muitas vezes é dolorido, irmão. Um filho, uma filha se levantar contra o pai, contra a mãe. Um filho, uma filha desprezar o pai e a mãe. Você não é mais do mundo. O que é que você tem que fazer? Orar. Jesus mandou orar. Ora por quem te maltrata, quem te maldiz, porque Ele é o galardão. Ele é quem vai te dar o galardão. Ele é que vai mudar essa situação. Ore, entregue na mão do Senhor, deixa o Senhor resolver. Ele fala para mim e para você: entrega teus fardos pesados para Jesus. O fardo dele é leve. Não fica com esses fardos pesados. Entrega na mão de Jesus. Deixa Jesus resolver. Filho se levantou, filho, Deus te abençoe. Essa é a resposta sua. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, minha filha. Mas lembre para ele o que é que a palavra de Deus diz lá em Êxodo 20. Meu filho, vai lá em Êxodo 20, consulta a Bíblia, vê o que Deus diz lá nos 10 mandamentos sobre o filho, sobre a filha. E já vos esquecesse da exortação que argumenta convosco como filhos. O crente jamais pode esquecer do que Deus está falando com ele, puxando a orelha, para que a pessoa acorde, para não viver na carne. A filha xinga a mãe xinga a filha. O filho xinga o pai xinga o filho. Não. Então, aceite a correção de Deus. Deus está corrigindo para você ser luz, para você ser sal. Filho meu ou filha minha, não despreza a correção do Senhor, nem desmaie quando por ele fores repreendido. Deus não repreende, irmão. Deus não lembra quando nós pecamos. O crente é diferente do mundo. O mundo pega, nem cair. Mas nós não. Quando nós pecamos, o Espírito Santo já lembra que foi pecado. Quando eu dou um tucão lá e chamo um palavrão, na hora o Espírito Santo nos lembra. Você falou uma coisa que não deveria, uma palavra torta, você não perdoa. Porque se você ficar calado, um dia aquela palavra vai te condenar, irmão. Por isso nós temos que estar pedindo perdão todas as horas para o Senhor. A nossa carne milita contra o Espírito. A nossa carne é o nosso eu, irmão. Não é essa carne. É o nosso eu, o nosso sentimento. Milita contra o Espírito Santo. O Espírito Santo diz: olha, vai lá para a palavra. O nosso eu não vou pegar essa pessoa. E não é assim. O homem de Deus, a mulher de Deus é diferente. Tem que suportar até o sangue. Já pensou até o sangue?
pessoa falando besteira com você e Deus abençoe? Deus te recompense? Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Você não é filha de Deus? Você não é filho de Deus? Deus corrige você. O filho que não é corrigido, irmão, vira indisciplinado quando chega adulto, pronto, não quer saber de você mesmo. Porque lá o mundo vai ensinar ele a ser contra você. Vai dizer que você é quadrado, vai dizer que você é redondo, vai dizer um monte de coisa. O mundo fala isso. Só que aquele filho vai também receber do mundo aquilo que você não deu. E é coisa brava. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho, porque filho há a quem o pai não corrige. O pai tem que corrigir, irmão. Nós que somos de Deus temos que corrigir nossos filhos na palavra. Ah, mas ele não quer ouvir. Mas quando está falando aqui, irmão, não é depois de adulto. Depois de adulto ele não vai ouvir mesmo. Mas você vai lembrar a palavra para ele. Está escrito lá no versículo tal, está escrito. Por isso que você está na casa de Deus para aprender. Não é preciso você citar o livro. Ó, a Bíblia fala disso. A Bíblia fala para você não adorar a imagem. A Bíblia fala que você tem que respeitar pai e mãe, para que seus dias sejam aumentado. Quando o filho e a filha obedecem pai e mãe, os dias deles serão aumentados na terra. E quando não obedecem, na mesma proporção são cortados. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardo e não filho. Bastardo é uma pessoa que está na família, ou um filho que não é daquele casal, é um filho por fora. Hoje a lei do homem, não existe mais filhos bastardos. Todos participam da herança, não é? Hoje é. Foi filho participante, antigamente não. Quem era bastardo, não era filho. O primeiro era o primogênito, era o cabeça. Mas não teve muitos filhos. Na Bíblia tem um exemplo, que a pessoa chorou com grandes lágrimas e não teve mais perdão, irmão. Porque ele tinha a progenitura, que era uma bênção, que ia ser cabeça, sucessor do pai dele, e a pessoa não quis. Tem responsabilidade? Tem. Todos os filhos que foram corrigidos pelos pais, até brutalmente, eles estão bem hoje. Não tem nenhum louco. Procura um filho que foi corrigido louco. Não tem nenhum drogado. Procura um filho que foi corrigido quando era pequeno, está aí nas drogas. Não está, irmão. Por quê? Porque ouviram a correção. E aqueles que não ouviram? Tem deles que não ouviram? Tem. Aí se perderam no meio do caminho. Às vezes vem se arrepender, mas tarde. Para nós existe uma promessa grandiosa. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e não poderá. Resta-nos isso aí. Porque aquele filho bastardo, aquela filha bastarda, aquela filha que não quer saber, aquele filho que não quer saber, eles são abençoados através de nós.
desde que eu não amaldiçoe. Eu tenho que estar orando por ele. Ele vai ser podado? Vai. Mas Deus vai dar tempo para ele se arrepender. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigir, e nós os reverenciamos, não nos sujeitamos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos, que é Deus. Nós temos que sujeitar a Deus, irmão. Sujeitar a Deus é procurar obedecer a palavra. Mas se a pessoa não quer ouvir a palavra, se a pessoa desdenha da palavra, não importa quem está pregando a palavra, é a palavra de Deus. Se ele abriu a Bíblia e está falando, é a palavra de Deus, não é aquela pessoa. Aí a pessoa chega, mas o irmão Dima não é pastor, mas o irmão fulano não é pastor, mas não sei quem não é obreiro. Eu não quero que ninguém me chame de pastor, mas se vir no seu coração, chame. Agora nós temos que dar honra a quem tem honra, irmão. Nós temos que dar honra a quem tem honra. Honrar as pessoas. Aí ele fala aqui, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhe parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. É isso que Deus quer, irmão. Que nós sejamos participantes da santidade de Deus, das coisas melhores que Ele tem. Deus sem mim é Deus. Deus sem você continua sendo Deus. Deus não está preocupado com multidão. A palavra de Deus hoje, que a pastora pregou, começa assim, que Jesus despediu-se da multidão. Jesus não está preocupado com multidão. Jesus está preocupado comigo e com você. Ele não quer que você fique escutando outras vozes, com os olhos em outros lugares que não convêm. Você é livre para tudo. Agora tem coisas que não convêm, irmão. Você colocar coisas ruins nos seus olhos, aquilo vai para o seu coração, vai contaminar a boa e agradável palavra. Nós temos esse tesouro aqui e sair as boas coisas. Jesus falou que o homem bom, a mulher boa, tira do seu bom tesouro, que é o coração, as boas coisas, que é a palavra de Deus. Eu tenho uma palavra para dar para o meu irmão, eu tenho uma palavra para dar para a minha irmã, eu tenho uma palavra para dar para um doente, eu tenho uma palavra para dar para um desenganado, para uma pessoa que foi traída, para uma pessoa, que foi até destruída moralmente, foi caluniada. Eu tenho a palavra. Por quê? Porque eu tenho a palavra de Deus. Você tem que ter isso aí. É a palavra de Deus que transforma, irmão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor com alegria. Deus abençoe a todos.